E o período regencial, tão rejeitado pelos historiadores, pelos alunos, que ninguém gosta. Mas hoje eu vou te ensinar um jeito de você aprender essa matéria de maneira fácil, simples, direta, que você vai sair daqui com tudo na sua cabecinha e gostando dela. Quer ver? Mas antes disso, eu queria te pedir um favor. Curte o nosso vídeo, compartilhe com todos os seus amigos, se inscreve aqui no canal, no link aqui embaixo que você está vendo. Nosso canal, a cada dia que passa, está crescendo mais, está alcançando mais pessoas e está tornando o ensino de história, geografia, redação, atualidades mais democrático. E se você quer que esse projeto continue, dá essa força pra gente, dá essa moral, vamos lá. Meu querido aluno, você já sabe que o período regencial vai de 1831, da renúncia de Dom Pedro I, que você viu lá no vídeo com o Lucas, até 1840, no chamado golpe da maioridade, quando Pedrinho, Dom Pedro II, ascende ao poder e se torna o segundo imperador do Brasil. Esse período é um período muito rico na história nacional. E esses 9 anos, várias coisas vão estar em disputa e você vai ver agora. A primeira questão que estava em disputa no período regencial brasileiro era: o território nacional iria se fragmentar ou continuaria unificado? Esse território que você conhece hoje como Brasil, por pouco, não se desintegrou em vários países, como ocorreu nos nossos vizinhos latino-americanos. A segunda questão, tão importante quanto, era: qual modelo de governo deveria vigorar no Brasil? Pedro, mas a independência do Brasil foi em 1822, já estava posta uma monarquia aqui. Não, senhora. As disputas políticas estavam ocorrendo e, por pouco, essa separação não redundou, ou seja, não teve como consequência o surgimento de várias repúblicas no Brasil. E para você entender isso de uma maneira mais fácil ainda, eu preciso que você pegue esses 9 anos e divida em 3 partes. Vamos lá. O primeiro momento se chama regência trina, que no primeiro instante vai ser uma regência trina provisória e depois uma regência trina permanente. Esse período durou de 1831 a 1834. O segundo momento é chamado momento do avanço liberal, que vai de 1834 a 1837. E por fim, de 37 a 1840, nós temos o momento do regresso conservador. Guarda isso aí que vai ser importante pra caramba. A grande criação dessa regência trina teria sido a chamada Guarda Nacional de 1831. Lembre-se, o Brasil ainda não tinha um exército formado, forte o suficiente. Então, nesse ano, o governo regencial brasileiro criou a Guarda Nacional, que nada mais era do que uma milícia do país, esse país recém-criado, formado pelas elites do país, que tinham a função de conter revoltas e controlar aquilo que eles consideravam maus hábitos. Por exemplo, a capoeira, uma herança da escravidão, danças de origem africana, religiões africanas. Então era um movimento bem elitista nesse sentido. A Guarda Nacional criou o fenômeno no Brasil daquilo que a gente vai conhecer mais tarde como coronelismo, uma elite local que vai estabelecer o mandonismo em alguns municípios e estados do nosso país, beleza? Mas o momento quente mesmo do período regencial se inicia a partir de 1834, quando se inicia o chamado avanço liberal. Nesse momento, o governo regencial decretou o chamado Ato Adicional. O Ato Adicional transformava o Brasil de uma regência trina numa regência una. O regente brasileiro passou a ser o padre Antônio Diogo Feijó e ele decretou nesse ato o quê? A chamada autonomia para as províncias. Meu amor, foca nisso. Autonomia para as províncias. Já apareceu aqui do lado. O que isso significa? As províncias brasileiras, o que seriam os estados do país, teriam autonomia de criar leis, regras, impostos, exércitos próprios. Isso dava poder a essas províncias frente à União. Para isso ficar mais claro na sua cabecinha, tenta comparar o modelo americano. Esse tipo de modelo é chamado de modelo federalista, o federalismo. Vai para os Estados Unidos. Lá, os estados possuem um certo grau de autonomia. Por exemplo, para a liberação de certos tipos de droga, para a liberação do aborto, da pena de morte, etc, etc. Aqui rolou a mesma coisa. Então, nesse período de 3 anos, de 34 a 37, as províncias gozavam de autonomia, gozavam de liberdade. E isso vai dar treta, vai dar problema. Como assim, Pedro? Não tô entendendo nada. Que problema? Por que isso não é bom? A ideia de bom ou ruim depende do seu ponto de vista e do seu lado político.
Para a galera que defendia um poder centralizado, essa autonomia às províncias era péssima. Porque o que vai acontecer? Essa liberdade provincial, esse modelo federalista de governo, vai ser responsável, em certa escala, a uma série de revoltas que vão eclodir no Brasil. Revoltas chamadas do período regencial, que vão colocar em xeque aquilo que eu te falei lá no início da aula: a integridade do território brasileiro e o sistema político do país. Vamos lá. Rapidamente, eu posso listar para você 5 revoltas muito importantes, que vai ser um tema de um outro vídeo mais à frente do futuro. A primeira delas, a cabanagem, que ocorreu lá no Pará. A balaiada, que ocorreu no Maranhão. A revolta dos malês, uma revolta de escravos africanos muçulmanos, olha que interessante, que aconteceu na Bahia. A sabinada, que aconteceu também na Bahia. E, por fim, a última e a maior dessas revoltas regenciais, a chamada Revolução Farroupilha, que ocorreu no Rio Grande do Sul, de 1835 a 1845. E aí você me coloca uma dúvida. Pedro, você me falou no início da aula que a regência acabou em 1840. E a Farroupilha só termina 5 anos depois? É isso mesmo, meu querido aluno. Você acabou de identificar que as revoltas desse período causaram um grande problema ao governo regencial. E esse problema só seria solucionado de vez lá no segundo reinado, já com Dom Pedro II. Por causa dessa onda de revoltas do período regencial, começa a ganhar força de novo no Brasil uma onda conservadora, que vai ser chamada de o Regresso Conservador, que durou de 1837 a 1840. Ali, a sua principal figura vai ser Araújo Lima, escolhido como novo regente do país. Araújo Lima vai fazer a chamada revogação do ato adicional, ou seja, vai acabar com aquele negócio de federalismo, de autonomia para as províncias, e o governo regencial vai tomar de novo o controle político do Brasil. Resumindo, nós teremos um processo de centralização política, que para a regência era essencial para conter as revoltas que estavam ocorrendo. Ali começa a ganhar força no Brasil o mito do Duque de Caxias, um militar muito talentoso naquilo que ele se colocou a fazer, que vai ser o responsável principalmente por derrotar a Revolução Farroupilha, os farrapos no Rio Grande do Sul. E é aí que vem seu último questionamento. Tá bom, Pedro, mas como se encerra esse período regencial? O que acontece para que a regência acabe no país? O governo regencial no Brasil acaba numa grande manobra política, o que não é nenhuma novidade para nós brasileiros. Qual foi a manobra política? Os liberais, excluídos do poder desde o momento do regresso conservador, entendem que para voltar ao poder precisam criar um fato novo. E qual seria esse fato novo? Antecipar a maioridade do Pedrinho, do Dom Pedro II. Antecipando essa maioridade, Dom Pedro II poderia ser proclamado imperador antes do tempo e, como gratidão por causa disso, ele apoiaria os liberais. Essa era a ideia do Partido Liberal. Em parte isso aconteceu, mas em parte não, porque Dom Pedro II era muito mais habilidoso politicamente do que os liberais e conservadores entendiam naquele período. Aqui, galera, na teoria rola uma contradição, porque se você parar para pensar, o liberal defende uma limitação do poder do monarca. E no caso brasileiro, os liberais estavam apoiando a subida de um monarca ao poder, e esse monarca ele teria a prerrogativa, por exemplo, do poder moderador. Não que Dom Pedro II tenha usado em larga escala, mas ele tinha esse artifício político. Acontece que nesse período político no Brasil, liberais e conservadores, os dois maiores partidos políticos do nosso país, não tinham uma ideologia muito bem definida não. O que estava em jogo ali era a disputa pelo poder político. Então é isso, espero que tenha ficado muito mais fácil essa matéria. E se você tiver qualquer dúvida, fica à vontade mesmo. Manda aqui embaixo nos comentários. Ah, e para não esquecer, segue a gente nas nossas redes sociais, principalmente no Instagram. Tá aparecendo aqui para você. Esse Instagram, a gente faz lives, a gente conversa com vocês, a gente faz postagens regulares, a gente comenta temas que estão em voga aí. Além disso, coloca quiz, coloca perguntas e tá ali o tempo inteiro próximo de você. Valeu, galera. Um abraço.